Olá, olá, tudo bem? Como está você? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Hoje nós estamos incumbidos aqui de estudarmos juntos o estudo de número 12 e temos um tema tão importante quanto os demais, o Santuário de Deus. Às vezes as pessoas, quando estão tomando estudo bíblico, inclusive até os que estão dirigindo os estudos, as duplas missionárias, algumas têm uma certa dificuldade de dar o estudo sobre esse tema. Alguns acham um pouco complexo e têm certas dificuldades. E até acho que não tem tanta importância, mas tem. Todos os estudos dessa série de estudos Ouvindo a Voz de Deus, todos eles são importantes. Cada tema é de extrema importância para que possamos compreender qual é a vontade de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o Santuário de Deus. E vamos entender o que é que tem a ver o Santuário de Deus para conosco. O que isso influencia para a nossa caminhada cristã. Então juntos, hoje nós iremos adentrar nessa história e entender um pouco do que significa o Santuário de Deus. O que houve lá no passado com o povo de Israel em caminho à terra prometida, a terra de Canaã, que foi onde começou esses rituais do santuário. E se ele acabou, se não, enfim, nós iremos estudar a respeito desse assunto. E por isso eu convido você a pegar seu estudo, pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, tá bom? Antes de começarmos a nossa leitura, nós vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos entre irmãos para estudarmos a Tua Palavra. Nós te convidamos a se fazer presente em nosso meio, precisamente em nossas mentes e em nossos corações. Por favor, Senhor, nos dá o entendimento necessário para que possamos entender qual é a perfeita e agradável vontade Tua para nossas vidas. Nos ensina, nos capacita e nos instrui conforme o Teu querer. Estamos aqui nas Tuas mãos e nos entregamos à Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor Deus, esteja conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo te agradecemos e te pedimos. Amém. Então, vamos lá, estudo o Santuário de Deus, é o número 12. Vamos para a introdução, que diz o seguinte: a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: que pedido especial fez Deus a Moisés? Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e depois o versículo 40. Êxodo 25, 8, diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse foi a ordem que Deus deu a Moisés, quando Moisés estava no monte conversando com Deus, ali para receber as tábuas dos mandamentos. Deus deu algumas ordenanças para Moisés e uma delas foi essa. E o versículo 8 nós lemos do capítulo 25, vamos para o versículo 40 que diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja só, Deus não só pediu que fizesse um santuário, como mostrou um modelo para Moisés. Ok? Aí você vai dizer assim, mas lá em cima do monte tinha um santuário? Não.
Se você ler a história aqui, você vai entender que Deus fez com que Moisés tivesse a visão do santuário original que existe no céu. Ok? Vamos aqui a resposta. Que pedido especial fez Deus a Moisés? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, você viu que a resposta é e me farão. Depois, você vai completando as lacunas, não é isso? Em um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos para a segunda pergunta, que diz o seguinte: como era o santuário? Preste bem atenção nessa leitura. Inclusive, nós teremos algumas leituras grandes aqui, e é de extrema importância que você fique bem atento à leitura. Você pode acompanhar na sua Bíblia, como também você pode ouvir, e você vai entender melhor, ok? O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo, e o segundo, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário. Você encontra isso em Hebreus 9, 6. E continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso, Êxodo 40, 22, 24, 26. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês, Hebreus 9, 7. Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos. Uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, Êxodo 40, 20 e 21. Hebreus 9, 3 e 4. Um véu separava esses 2 compartimentos. Êxodo, capítulo 26, 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Êxodo, capítulo 40, versículo 29 e 30. O santuário era móvel, cercado. Êxodo 40, versículo 33. E teve sua construção aprovada por Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 38. Aqui foi uma descrição de como era o santuário. Você vê que temos referências ao santuário no livro de Êxodo e também lá em Hebreus. A terceira pergunta aqui, na verdade, o terceiro ponto diz: em que consistia o serviço diário? Em que consistia? Êxodo 29, 38. Já estou aqui com a Bíblia aberta em Êxodo 29, versículo 38. Diz aqui, 38 a 42. Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Em que consistia o serviço diário? Aqui temos algumas partes a qual você vai responder se é verdade ou falso, vai marcar um X ou não. O que você achar que é o correto. Primeira suposta resposta é: em que consistiu o serviço diário? Oferecer 2 cordeiros, verdadeiro ou falso, ok ou não, né? Oferecer 2 cavalos, oferecer 2 aves. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados humanos. Então, obviamente que a resposta é: oferecia 2 cordeiros diários, ok? Então, isso era o que consistia o serviço diário do santuário. A pergunta de número 4.
Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Você viu que o serviço do santuário tinha uma cerimônia diária. Imolava-se, quer dizer, matava-se um cordeiro pela manhã e pela tarde. Aí você fica se perguntando assim, mas por que tinha que matar tanto animal, tanto derramamento de sangue? Você tem que entender que os sacrifícios que acontecia no santuário era uma tipologia, um símbolo do que Jesus faria por nós. Jesus, ele foi, na verdade, mas naquele tempo ele estava, o sacrifício, os serviços do santuário estava apontando para o Messias que viria e que teria o seu sangue derramado por nós, por conta dos nossos pecados. Então, todas as vezes que alguém cometia um pecado, depois que foi construído o santuário, depois que começou a ter o serviço, sendo ministrado o serviço sacerdotal no santuário diário ali, era uma representação do que iria acontecer. E um hebreu pecava, alguém pecava, cometia qualquer pecado que fosse no meio da congregação, no meio do povo, ele entendia que precisava se arrepender. E ele se arrependendo, o que é que ele faria? Ele pegava um cordeiro, um touro. Aqui nós vamos, talvez não sei se vamos ler essa parte, mas se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que não era necessariamente obrigado a pessoa ter um touro ou um cordeiro para levar para oferecer como sacrifício. Era proporcional à sua condição financeira. E quem não tivesse condição, poderia ir no mato, pegar um casal de rolas, de pombinhas, e oferecer. Porque era necessário que tivesse derramamento de sangue. Porque o pecado só poderia ser removido com derramamento de sangue. Não tinha milagre no derramamento de sangue dos animais, não. Mas o milagre está no sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Então tudo o que aconteceu era um tipo do que viria. Era um símbolo que apontava para uma realidade. Então todo aquele ritual diário era mostrando o que Cristo faz, o que ele faria, o que está fazendo por nós. O sacerdote é um tipo de Cristo. As ofertas é um tipo de Cristo. O animal, obviamente, tendo o seu sangue derramado, é um tipo de Cristo. Enfim, tudo que tinha no santuário apontava para Cristo, ok? Então, esse ciclo diário tinha um fim, uma conclusão no dia da expiação, que era uma vez por ano, quando o sumo sacerdote, que tinha os sacerdotes, ele fazia aqueles serviços diários, junto com seus auxiliares, que foi incumbido esse serviço para a tribo de Levi, só eles poderiam ministrar no santuário. Eles faziam esse serviço diário, os sacerdotes, e no dia da expiação apenas um poderia entrar. Nesse início aqui do santuário, quem foi incumbido dessa missão e foi ungido para isso foi Arão, o irmão de Moisés. E veja que Cristo tem o papel de sacerdote, de oferta, né? E de sumo sacerdote. É incrível. Ele nos representa de várias formas. Ele intercede por nós, intercedeu de várias formas. Então, qual era a festa da qual dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Nós vamos para Levítico 23, capítulo 23, versículo 27 e 31, tá bom? Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Geralmente todos esses eventos que tinha em Israel era como uma festa, que era celebrada uma festa. Existiam várias festas anuais que apontavam para Cristo. Festas da Lua Nova, festa da colheita, festa das barracas, festa das semanas. São várias festas. E essa é aqui uma das festas que dava fim ao serviço diário. O fim que eu falo assim, era o complemento anual. Por exemplo, durante todo o ano teve aquele ritual
e a conclusão dele era nesse dia. 27, Levítico 27, o versículo 23, capítulo 23, o versículo é do 27 ao 32. A pergunta foi: qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Esse é um sábado solene, um sábado de guarda, um sábado festivo. O dia da expiação, ele nos dá um entendimento aqui como de especial. Era toda a congregação convocada para estar diante do santuário para apresentar sua oferta. Ah, mas se eu não tivesse pecado, você passou o ano todo sem pecar, sem apresentar uma oferta? Todos pecam, todos nós pecamos. Hoje, quando nós pecamos, nós apresentamos os nossos pecados a Cristo, nos arrependemos. Primeiro, nos arrependemos, apresentamos a Cristo, confessamos a Ele, e Ele, que está nesse momento no santuário celestial, Ele pega sobre si os nossos pecados e vai diante do Pai para apresentar os nossos pecados e nos perdoar. Você está entendendo mais ou menos o que era que ocorria e o que está ocorrendo agora? Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Era a Páscoa? Não. Páscoa não. O Pentecostes? A expiação? Sim. Era o dia da expiação. Vamos aqui agora para a quinta pergunta, e temos uma leitura de um capítulo aqui, viu? Em que consistia a purificação do santuário? Nós vamos ler Levítico capítulo 16 e depois iremos marcar alguns espaços, ok? Com as opções de verdadeiro ou falso. Eu quero que você fique bem atento a essa leitura, porque é uma leitura de um capítulo todo. É por isso que eu falei para você que algumas duplas missionárias, quando vão dar estudo bíblico, ficam um pouco assim, meio que confusos com relação ao assunto do santuário, e também por ser algo muito grande de explicar, muito assim, difícil às vezes de explicar. Aqui você vai ver que temos uma leitura de 34 versículos. Por isso eu lhe convido a ficar bem atento para que possamos ler esse capítulo, porque é de extrema importância entendermos a pergunta: em que consistia a purificação do santuário, ok? Vamos à leitura? Levítico capítulo 16, a partir do 1 diz: Falou o Senhor a Moisés depois que morreu os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele dia do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada. Terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá.
Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Veja só, viu? Só um pouquinho aí. Vamos parar aqui no versículo 6. Arão, ele exercia o papel de sumo sacerdote. Nesse dia era ele que ministrava, fazendo esse ritual do dia da expiação, certo? Do dia da purificação. Só que antes dele começar, ele precisava também oferecer um novilho pelos seus pecados, porque ia ter o ritual da purificação. Purificação de quê, Gil? Você lembra que era feito um ritual de oferecer os sacrifícios no santuário durante todo o ano, 2 vezes por dia? Pois é, pela manhã e pela tarde, e precisava ser simbolicamente fazer a purificação do santuário. Mas, porém, para fazer esse serviço, o sumo sacerdote precisava também se purificar. Então, primeiro ele se purificava, ele oferecia um sacrifício por ele e por sua família, ou seja, por sua casa, para depois ele fazer pelos outros. A diferença entre Arão, que representava Cristo aqui, entre Cristo e ele, é que Cristo não precisava se purificar dos nossos pecados, porque Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ele não pecou em momento algum, ok? Então vamos lá, aqui o versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, uma sorte será lançada para o Senhor, e a outra para o bode emissário. Esse bode emissário, algumas pessoas dizem que representa Cristo, né? Só que se você analisar bem, esse bode não representa Cristo, porque Cristo, ele foi ao deserto, mas ele não morreu no deserto por nós, ele morreu na cruz. Esse bode emissário que toma sobre si, alguns falam assim, não, mas é porque esse bode, ele tomou sobre si o pecado do povo e foi para o deserto e morreu lá. Não, ele toma sobre si o pecado do povo, porque ele é culpado pelo pecado do povo, nesse ponto aqui, e por conta disso, ele foi lançado ao deserto e lá ficou isolado e morreu por lá. Se você for para Apocalipse, lá no final, você vai entender que no fim, no período do milênio, quando nós estivermos, eu falo nós porque eu creio, lá no céu, Satanás ficará preso num deserto. Por conta de quê? Por conta dos pecados que ele instigou o ser humano a cometer. Então esse bode emissário, que também é conhecido como bode Azazel, ele é nada mais, nada menos do que uma demonstração de Satanás, ok? Então vamos continuar. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ok? Vamos continuar. Aqui no versículo 11 agora. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Imolará quer dizer matar, né? Vai sacrificar da sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. O versículo 12. Tomará também sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório. Aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas.
Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará, e o santuário das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes e linhos que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porás as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós, outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Você entendeu? Porque às vezes as duplas missionárias não gostam muito de dar esse estudo e ler esse capítulo todo, porque se eu for explicar ponto por ponto do que significa todo esse ritual, nós vamos ficar aqui horas e vai ficar um pouco tedioso, né, o estudo, e você talvez não vai continuar. Então, eu sugiro que você leia livros extra-bíblicos a respeito do santuário. Existem muitos livros que falam sobre o santuário. Eu tenho até um aqui, se eu não me engano, o Santuário Celestial, na Corte Celestial. Esse livro aqui é muito bom. Eu recomendo ele para você. Em defesa do juiz investigativo Marvin Moore. Aqui, ó. Esse livro vai tirar suas dúvidas. Eu lhe garanto que é bom, vale a pena. Eu li esse livro e aqui nesse livro você consegue tirar muitas dúvidas a respeito do santuário, ok? Então nós temos aqui agora que responder preenchendo os espaços com o V para verdadeiro ou F para falso. Em que consistia a purificação do santuário? Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias? Verdadeiro. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por... Perdão, deixa eu voltar aqui a primeira. Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias? Sim, verdadeiro. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família? Sim.
Lançava sorte sobre os 2 bodes? Sim. O sacrifício do bode era oferecido a Deus? Sim. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo? Sim. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto, através do sacrifício. Sim, isso aí que é sim também, viu? Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez por ano, realizava-se a limpeza ou purificação no dia do santuário, no dia da expiação, removendo, assim simbolicamente, claro, né, os pecados para o deserto. Ok? E tudo isso aqui apontava, prefigurava Cristo, ok? Então vamos aqui para a pergunta de número 6, que pergunta o seguinte: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Isso aqui é muito importante que você fique atento a isso. Nós entendemos que foi determinado por Deus que construísse um tabernáculo, um santuário, para que ele habitasse no meio do povo. E ali precisava ter os rituais diários que apontava para Cristo. Quando você vê falar, a lei foi cravada na cruz, e através da lei que foi cravada na cruz, Cristo me libertou. Algumas pessoas, por pouco entendimento, por, não vou dizer ignorância não quer dizer uma pessoa burra, uma pessoa bruta, não. A gente pensa que ignorante é só a pessoa que tem um comportamento meio esquentado, não. Ignorante é uma pessoa que é desprovida de determinado conhecimento. Às vezes nós somos ignorantes porque ignoramos determinadas coisas. Então algumas pessoas ignorantes falam que quando Jesus crava na lei, a lei na cruz, está dizendo que está abolindo a lei e que a partir dali nós estamos vivendo pela graça. E eu quero desapontar você, meu querido. Você sempre e eu vivemos pela graça. Tanto no Velho Testamento como no Novo, sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Essa lei que foi cravada na cruz e foi abolida na cruz, nós vamos entender agora que foi essa lei cerimonial, a lei do santuário. Ok? Fique esperto e vamos à pergunta. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos para Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus aqui, 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Veja aqui, no momento da crucificação, quando ele estava sendo crucificado, o que é que nós estamos narrando aqui? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Por que aconteceu isso? Porque ali é a consumação de todo aquele ritual. O último dos sacrifícios estava sendo feito. Jesus Cristo. O sacrifício que todos os outros apontavam para aquele. Ali era a consumação. Vamos aqui para Hebreus 8, 1, 2. Porque a pergunta diz que acontecimento marcou a consumação do santuário terrestre e que santuário está funcionando hoje. Ou seja, nós entendemos que Deus, Hebreus, né? Hebreus 8, 1. Nós entendemos que Deus, ele mostrou para Moisés um santuário, modelo de um outro. Lembra? Se é modelo de um outro, é porque já existia um outro santuário, o verdadeiro, que está onde? No céu. Então tem um santuário que continua em funcionamento em nossos dias atuais. E qual é ele? E vamos ver aqui, Hebreus 8, de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote,
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor construiu, não o homem. Está entendendo aí? O autor, seja Paulo ou quem for, de Hebreus, diz que existe um santuário, o verdadeiro, que Deus construiu, não o homem. Então, que acontecimentos marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, nós vimos em Mateus, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, ou que o Senhor construiu, não o homem. Quem é o nosso intercessor? Quem é que está intercedendo pelos nossos pecados, apresentando os nossos pecados a Deus? O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Você entendeu aí agora? Então, é por isso que a consumação daqueles sacrifícios se deu na crucificação de Jesus. Então, aquela lei do santuário, as leis de sacrifício, teve seu cumprimento na crucificação de Jesus. Não confunda as leis cerimoniais e leis de sacrifício com a lei moral de Deus, que essa é imutável e não tem prazo de validade. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 7 e última questão desse estudo. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Eu não sei onde foi que eu arrumei essas atividades bíblicas. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Temos que ter prova. Se falamos, temos que provar. E quem prova é Gil? Não, é a Bíblia. Vamos para Êxodo 25:40. Nós já lemos e vamos repetir. Êxodo 25:40. Tem que ter prova de que tem um santuário no céu. 25:40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Lembra? Agora tem mais aqui. Apocalipse 4:5 e depois 11:19. Apocalipse 4:5. Aqui. É isso mesmo? Perdão. 4:5. Eu estou errado aqui. Apocalipse aqui. Isso. Aqui a visão que João teve na ilha de Patmos diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu li certo aqui? Deixe-me ver. Apocalipse capítulo 4 e versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Certo? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Pode acompanhar na sua Bíblia aí. No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então a visão de João é que tem o quê? Um santuário no céu. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. Intercessão, que você pode ir lá para 1 Timóteo 2,5, né? Que ele é o único intercessor por nós. E 1 João 2,1. Simbolizada pelo serviço diário de julgamento. João 5:22 fala sobre isso, Daniel 7, 9, 10. Jesus representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz. Neste momento, ele também aplica, né? Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. O próximo estudo esclarecerá esse tema, a questão de juiz.
nós entendemos que Jesus ele é o nosso mediador, nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5 fala sobre isso, né? E você vai entender que João 5,22, Jesus também é juiz. Daniel 7, 9 também diz que Jesus é juiz. Mas peraí, Jesus ele intercede, quem intercede é o advogado. Ele é nosso advogado, mas ele também é juiz. Só que você só vai entender mais sobre o juízo, a função de Jesus como juiz, no próximo estudo, ok? Então você entendeu mais ou menos qual é a função do santuário, qual foi a função do santuário lá para o povo de Israel e qual está sendo a função do santuário hoje, não é isso? Era tudo símbolos. As pessoas precisavam entender que depois do pecado houve uma providência divina para poder tirar o pecado do ser humano, para limpar o ser humano das consequências do pecado. E eles precisavam entender que esse pecado só poderia ser limpo através do Filho de Deus que viria ao mundo. E durante todo aquele tempo era Deus dando oportunidade para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, trouxessem suas ofertas de sacrifício, de holocausto a Deus. E aquelas ofertas eram sacrificadas, animais inocentes. Porque um inocente viria ao mundo e morreria por mim e por você, como de fato veio. Era tudo uma sombra de uma realidade que se consumou na cruz, ok? Vamos para a recapitulação. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, santo e santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados, simbolicamente, óbvio. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe onde? No céu. É um compromisso de fé aqui, vamos ver se você tem esse compromisso de fé, se tem esse desejo. Creio que existe um santuário no céu. Você acabou de estudar sobre isso, então eu creio que você crê. Amém? Amém. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Eu creio. Só existe Ele intervendo por mim, diante de Deus. Só existe Jesus e mais ninguém, ok? Eu posso intervir por você? Sim, em vida. Eu estou vivo, você está vivo, eu posso pedir a Deus por você, eu posso orar por você, normal. Mas lá no céu, quem está intervendo por mim e por você é Cristo, e mais ninguém. Aceito como meu Salvador a fim de que seja absolvido no julgamento final? Amém, eu aceito. Eu acho que se eu não tivesse esse desejo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em vão estará sendo a minha vida. Estaria caminhando a passos longos para a condenação, para a morte eterna. Então, o que me mantém de pé ainda, que me dá esperança de dias melhores, é justamente o retorno de Jesus para vir nos buscar e a convicção de que eu creio que Ele está lá no céu, perdoando os meus pecados, perdoando os meus pensamentos errados, minhas falas erradas, minha omissão, minha fraqueza. E por isso que eu me arrependo, porque eu sempre peco, sempre erro, você também. Não fica com vergonha de estar se arrependendo toda hora, não, porque você vai pecar toda hora. Mas entenda, Deus te perdoa. Não fique com vergonha. Pode confiar no perdão de Cristo, porque Ele está justamente nesse momento no santuário celestial, disposto a apresentar o seu pedido de perdão a Deus. E em nome de Jesus somos perdoados. Com esse pensamento em mente, eu convido a você a fechar os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus Criador e mantenedor, nosso Pai Redentor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia para conosco. Obrigado porque desde o início o Senhor pensou em nós. O Senhor pensou em nossas vidas. Sabia, Senhor Deus, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E por isso o Senhor providenciou um meio de salvação para nós pecadores. Quando o Senhor entregou o teu Filho amado para vir morrer por nós na cruz, nós tivemos a oportunidade da vida eterna. E temos ainda essa oportunidade, porque nesse momento o teu Filho está aí, junto a ti, intercedendo por nós. E nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a viver na tua presença. Por isso nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Ok? Vamos falar sobre o juízo no próximo estudo. Não perca. Que Deus te abençoe.